Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, que são um presente da Academia de Pregadores para todos aqueles que amam a palavra de Deus. A Academia de Pregadores tem também diversos cursos para você, inclusive um curso que vai te auxiliar muito nessas lições, né? Embora já estamos aí na lição de número 8, mas você não pode perder o curso que está na plataforma da Academia de Pregadores. Se você não é aluno, se inscreva lá, você precisa fazer esse curso. Ministrado pelo pastor Eliseu Rodrigues, um curso chamado Segredos da Liderança de Paulo, um curso que é uma bênção, tá bom? E estudaremos hoje a lição de número 8. Como falamos na semana passada, estudando Paulo, um plantador de igreja, a lição da semana passada está intimamente ligada à lição de hoje, onde nós vamos estudar sobre Paulo, o discipulador de vidas. Então, a plantação de igrejas está intimamente ligada ao discipulado. Vamos aprender e perceber qual era o trabalho de discipulado que Paulo fazia. E vamos entender que foi um trabalho de discipulado extremamente efetivo, porque cada igreja que ia sendo plantada, ele precisava de deixar obreiros, discipular pessoas, para que essas igrejas prosseguissem crescendo e conquistando mais pessoas para o reino de Deus. Então, venha conosco nesta nossa trilha, nesta nossa jornada da lição de número 8. Lição de número 8. Do dia 21 de novembro de 2021, o título da nossa lição é Paulo, o discipulador de vidas. O discipulador de vidas. Uma das tarefas mais sublimes da igreja é o discipulado. Para a glória do nome de Jesus, eu estou hoje trabalhando ao lado de um pastor Paulo César Rocha Araújo, que é um homem de Deus, e ele sempre diz o seguinte: o maior trabalho de um pastor, a maior tarefa de um pastor, a mais sublime tarefa de um pastor não é pregar, dirigir culto, não, isso é fácil, isso é simples. E ele diz: a maior tarefa de um pastor, a maior atividade do pastor é formar discípulos. Há uma urgência hoje nos nossos dias na formação de discípulos. Pessoas que já foram discipuladas e são discipuladoras. Nós precisamos urgentemente nos despertar um pouco mais para o trabalho efetivo de formação de discípulos. O discipulado é algo magnífico. O discipulado é algo que projeta no caráter daquele que está sendo discipulado o caráter de Cristo. E o discipulado é importante porque ele só pode ser feito por pessoas que já foram discipuladas, por pessoas que entendem a importância, a grandiosidade, a sublimidade e, sobretudo, a necessidade do discipulado. Nós trataremos dessas coisas na aula de hoje, para a glória do nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo 15, versículos 40 e 41, que diz o seguinte: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nós vamos, é claro que o contexto deste versículo aqui é interessante, porque nas duas primeiras viagens, Paulo foi juntamente com Barnabé. E nós sabemos que na primeira viagem missionária, o Espírito Santo disse: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E houve uma discordância entre Paulo e Barnabé por uma situação que é uma situação comum. Mas o João Marcos foi na segunda viagem missionária, que era sobrinho de Barnabé, e no meio da viagem ele voltou para trás. E depois, na terceira viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria, e então houve ali um desacordo e eles se separaram. Barnabé foi extremamente importante para o ministério de Paulo, sem dúvida. O nome Barnabé significa filho da consolação. E ele foi uma bênção para o ministério de Paulo, ele realmente auxiliou Paulo, ele realmente esteve ao lado de Paulo no momento em que Paulo precisava ser inserido no contexto da igreja. Isto foi uma bênção para
o ministério de Paulo. Mas chegou o momento em que eles se separaram, né? Em que eles se separaram. E então, como o texto nos diz aqui, Paulo escolheu Silas e eles foram juntos nessa terceira viagem missionária, e foi uma viagem também muito efetiva e muito construtiva, de um resultado muito positivo para o reino de Deus. O que eu aprendo com essa história? Que a obra de Deus não deixa de ser feita porque em um dado momento nós precisamos nos separar de alguém. Existem pessoas que Deus permite na nossa vida para momentos específicos. E eu estou falando disso de forma muito tranquila. Havia um propósito de Deus para unir Barnabé e Saulo. E depois, por uma discordância, eles não ficaram inimigos, é claro, mas por uma discordância, em algumas situações, em uma situação simples, eles se separaram. E nós precisamos entender isto, não é? É possível caminhar ao lado de alguém por algum tempo, na obra de Deus, e depois nos separarmos dessa pessoa para caminharmos ao lado de outra pessoa, sem necessariamente estarmos brigados, estarmos com a cara virada. A obra de Deus continua, não é? A obra de Deus continua. E essa situação envolvendo Barnabé e Paulo nos ensina isso. Então, Paulo escolheu Silas e eles partiram para fazer a obra de Deus. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A verdade prática nos ensina que quando nós resolvemos discipular alguém, nós não discipulamos esta pessoa para nós mesmos. Nós discipulamos essa pessoa para que o reino de Deus cresça e para que o nome do Senhor seja glorificado na sociedade. Infelizmente, existem alguns casos que a gente já viu, já participou, já esteve perto, teve conhecimento, esteve envolvido de alguma forma, de obreiros que ordenam outros obreiros e dizem, a partir de agora você me pertence. É como se Deus me usasse para reconhecer o ministério de alguém e eu vou puxar essa responsabilidade para mim para não acusar ninguém. Mas é como se Deus me usasse para reconhecer o chamado de alguém e através da minha vida, alguém fosse levado a uma ordenação ministerial, diácono, presbítero, evangelista ou pastor. E aí, de repente, eu acredito que eu tenho a posse sobre aquela pessoa, mas fui eu que te consagrei, fui eu que fiz você chegar onde você está. Não, eu preciso entender o seguinte, quando eu, ou pelo menos, esse é ideologicamente, é o ideal, não é? Quando eu reconheço o ministério de alguém e indico esta pessoa para uma ordenação ministerial, eu estou tão somente sendo usado por Deus para reconhecer um ministro em atividade para o reino de Deus e não para mim como líder dele. Eu não posso, como líder, consagrar alguém que agora vai viver a vida inteira dependente de mim. A verdade prática está nos ensinando isso. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo. Primeiro que são discípulos de Cristo, não são meus discípulos. Forma discípulos de Cristo para que o imitem. Imitem quem? A Cristo. De forma que Deus seja glorificado na sociedade. De forma que Deus seja glorificado na sociedade. É claro que nós precisamos honrar aqueles que Deus usou também para a nossa vida. Eu louvo a Deus, louvo muito a Deus pela vida do pastor Juarez Dias Alves. Nós estamos hoje estudando a lição do dia 21, cadê? Está aqui, do dia 21 de novembro. Daqui a exatos 30 dias, no dia 21 de dezembro, eu faço 25 anos de ordenação ministerial. A minha primeira ordenação ministerial foi a presbítero, e eu faço 25 anos que fui ordenado a presbítero. Dia 21 de novembro de
aliás, 24 anos, né? 25 é o ano que vem. Foi dia 21 de novembro de 1997. 21 de dezembro, perdão, de 1997, eu fui ordenado a presbítero. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Juarez Dias Alves, meu pastor, e eu o considero meu pastor por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Já tem quase 22 anos, na verdade tem quase 22 anos, que ele não está pastor mais sobre a minha vida, porque eu mudei de onde eu estava. Mas eu o considero como meu pastor, como meu pai ministerial, porque ele foi quem enxergou em mim esta condição de ser um obreiro na casa de Deus. E foi as mãos dele que Deus usou para ministrar a unção sobre a minha vida. Então, se por um lado, eu disse agora há pouco, que eu não posso consagrar um obreiro achando que ele é meu, é minha posse, ele não é o meu discípulo, ele é discípulo de Jesus. Deus só me usou para reconhecer. Por outro lado, como obreiro, eu preciso reconhecer e honrar aqueles que Deus usou sobre a minha vida. Deus abençoe o pastor Juarez Dias Alves, Deus abençoe a sua casa, a sua família, um homem que foi uma bênção e é uma bênção na minha vida. Deus abençoe, meu pastor. Ponto central da lição. A missão da igreja é pregar e ensinar. A missão da igreja. Deus criou a igreja para esta missão. E o Deus da missão é o Deus da igreja. A igreja foi criada, eu lembro que eu ministrei num seminário de missões em Jaboticabal, há uns anos atrás, no interior de São Paulo, e eu disse o seguinte: o próprio Deus que cria a igreja, cria também a missão. E a missão é criada antes da igreja. A igreja é criada para uma missão. Então, se a igreja não cumpre a missão para a qual ela foi criada, ela não entendeu o porquê ela foi criada. E se ela não entendeu o porquê ela foi criada, ela não consegue ser igreja, porque se a igreja não cumpre a sua missão, ela não é a igreja de Deus criada para a missão. Então, Deus cria tanto a igreja quanto a missão. E quando ele cria a igreja, a missão da igreja já está criada, porque ela foi criada para uma missão específica. O propósito de Deus é isso. Jesus disse aos discípulos: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Sempre que Deus encontra alguém, Deus já tem um plano traçado para essa pessoa. Ninguém que Deus encontra por um acaso. Deus sempre encontra por um propósito. Objetivos da nossa lição. O objetivo geral: revelar a missão integral da igreja no discipulado. Revelar a missão integral da igreja no discipulado. Pregar e ensinar. Missão integral. O que é a missão integral? A missão integral tem um tripé: o evangelho todo para o homem todo em todo o tempo. Este é o tripé da missão integral. Então, a missão integral, ela prega o evangelho todo para o homem todo e em todo o tempo. E a missão da igreja está ligada a pregar e ensinar, feita de forma integral. Objetivos específicos. Primeiro, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Segundo, salientar a integralidade da missão no discipulado, pregar e ensinar. E terceiro, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. É o nosso objetivo na aula de hoje. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47, e o capítulo 20, versículo 1 ao versículo 4. Atos capítulo 2, eu acho esse texto magnífico, porque eu falo que esse é o texto que mostra qual era o estilo de vida da igreja primitiva, como a igreja primitiva vivia. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartido com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E
todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar, aqueles que haviam de salvar, aqueles que se haviam de salvar, ou aqueles que iam sendo salvos. Tem uma tradução que fala assim. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Síria Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Embora os nomes assim exóticos na nossa língua, né? Esses nomes são exóticos na nossa língua. Nós vemos aqui uma relação de cooperadores de Paulo, de pessoas, como Timóteo, que Paulo chamava de filho na fé, jovem pastor, como Tito, o jovem pastor Tito, para os quais Paulo escreveu 3 cartas, 2 para Timóteo e 1 para Tito, que são cartas pastorais, ensinando o ofício pastoral para estes servos de Deus. Nós vemos sempre Paulo trabalhando esse discipulado, e a gente vai perceber que esse discipulado foi um discipulado extremamente efetivo, profícuo, e o discipulado de grande resultado para o reino de Deus. Primeiro ponto, o discipulado, Paulo e o discipulado bíblico. Primeiro parágrafo, o discipulado bíblico. Nós sabemos que o discipulado tem que ser bíblico. Tem que ser bíblico. O nosso comentarista ele nos propõe aqui que esse discipulado bíblico ele é pelos formatos, pelos princípios da palavra de Deus. E eu fiz aqui a seguinte observação. O discipulado ocorre a partir da convivência, como irmãos mais novos aprendem em família. Como igreja, nós vivemos em família. E quem tem mais de um filho, como eu tenho, sabe que numa família, quando os demais filhos chegam, eles vão aprendendo com o filho mais jovem, com o filho mais novo. E eles vão aprendendo com a convivência. A grandeza do discipulado está nesta convivência. Quando Jesus chamou os 12 e os discipulou, foi este o propósito. O discipulado bíblico, ele passa pela prova da convivência. O discipulado bíblico não é teórico, ele é também teórico, mas o discipulado bíblico, ele é prático. Porque o que é ensinar? A palavra ensinar traz a ideia de pegar na mão de alguém e conduzir. E o discipulado bíblico é um discipulado que conduz. É um discipulado onde o exemplo fala mais alto. É um discipulado, como diz um dito popular, que a fala ensina, mas o exemplo arrasta. É um discipulado onde as pessoas são arrastadas pelo exemplo. E esse discipulado é um discipulado efetivo. Por quê? Porque quem está discipulando convive com o discipulando, com o discipulado. E o discipulado começa a ver no discipulando se o que ele está falando é realmente uma prática de vida. E a gente vai perceber que Paulo fazia isso. Queridos, a Academia de Pregadores é a maior escola de teologia online, que está em mais de 48 países. Se você não conhece a plataforma, veja o nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo do primeiro ponto, Paulo, o discipulador. No finalzinho aqui deste ponto, o nosso comentarista, ele diz o seguinte: a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Não pode ocorrer no discipulado aquele dito popular que assevera: diga o que eu falo e não o que eu faço. O discipulado tem que ser composto por aquilo que nós falamos e fazemos. É uma prática. O exemplo de Jesus, como eu disse agora há pouco, nos deixa claro. Eu anotei, inclusive, isso aqui. O exemplo de Jesus é discipular fazendo. O exemplo de Jesus é ensinar. Eu me lembro de quando eu servi o Exército Brasileiro com 18 anos de idade. E eu me lembro que na minha época tinha lá alguns sargentos que nos ensinavam, né? E todos eles eram homens já acima dos 30 anos de idade. Eu me lembro de um episódio muito interessante, quando a gente saiu para correr com um sargento Antônio, e a gente foi correndo, e daí a pouco a gente começou a reclamar: sargento, nós estamos correndo demais, a gente está cansado. Aí eu lembro dele perguntar assim: quantos anos vocês têm? Ah, eu tenho 18 anos. Ah, você tem 18? Eu já tenho mais de 35. Então, o que eu fizer, faz só o que eu fizer. Onde eu passar, você passa também. Isso era foi algo que marcou a minha vida. Eu tenho contato com alguns desses militares ainda hoje, né, como o sargento Vanderlei, por exemplo, que ele era do Rio, mas hoje mora em Minas Gerais, é capitão do Exército, é aposentado, né, o capitão da reserva do Exército, e ele, até hoje eu tenho contato com ele, e eu tive a oportunidade de falar para ele como vocês foram efetivos para a nossa vida, e que ensinamento maravilhoso que eu lembro de ter naquele tempo. Eles diziam: onde a gente passar, vocês passam, só faça aquilo que a gente está fazendo.
Então, às vezes, naquelas exercícios de maniabilidade que a gente fazia, era assim que chamava naquele tempo, ele pulava dentro da água, a gente tinha que pular também. Se ele passava fazendo um rastejo em cima de uma moita de espinhos, a gente tinha que passar também. Por quê? Porque ele estava dando o exemplo. É isso que Jesus nos ensina no discipulado. É o exemplo. Eu não posso, como discipulador, só apontar o caminho, vai, faz lá, ó, passa lá. Não, eu tenho que passar junto, conduzir, pegar na mão e conduzir. O exemplo de Jesus foi esse para a nossa vida. A metodologia de Paulo para o discipulado. Qual foi a metodologia que Paulo utilizou? Paulo pregava o evangelho, plantava igrejas e ensinava. Então, pregar, plantar e ensinar. O que é Deixa eu fazer uma anotação aqui, como eu fiz na minha revista. A metodologia de Paulo estava alicerçada nesses 3 pontos. Primeiro, pregar. Segundo, plantar. E terceiro, ensinar. Então, através da pregação, Paulo manifestava o poder de Deus que salva, que liberta, que transforma. Quando ele plantava a igreja, ele estabelecia esta igreja. Repito, o exemplo mais formidável para mim é a igreja de Éfeso, que Paulo ficou 3 anos ensinando essa igreja. E quando ele ensinava, ele discipulava. Ele conduzia a igreja neste caminho de aprendizado, onde a igreja realmente se tornava igreja. Segundo ponto, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. Não existe salvação, não há que se falar em salvação sem a pregação do evangelho. Ah, pastor, mas se a pessoa nunca conheceu a Cristo e tal, é outra história, outro assunto, esse é um assunto para um outro momento. O livro que será dos que nunca ouviram fala sobre isso, o livro Fator Melquisedeque também fala sobre isso, mas nós não podemos substituir a dimensão proclamatória da igreja. A igreja tem que proclamar. Jesus disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a igreja que tem que pregar. A igreja não pode sublocar a pregação do evangelho. Ah, tem um cantor aí mundano e ele fala muito de Jesus quando ele está cantando. O importante é que o nome de Jesus... Não, nós não podemos sublocar o evangelho. O Salmo de número 145, ele fala: os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu nome e anunciarão os teus poderosos feitos para que aos filhos dos homens se façam notórios. Os santos, os teus santos te bendirão. Quem são os santos de Deus? Somos nós. A missão de pregar é da igreja, é nossa. Não se pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Segundo parágrafo do segundo ponto. O ensino, fazer discípulos. Então, primeiro, a pregação, o ponto de partida. Segundo parágrafo, o ensino, fazer discípulos. A conversão a Cristo é a semente da igreja, que, quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Veja bem, se nós estamos com uma semente que pode frutificar, por que essa semente não frutifica? É claro que na parábola do semeador, Jesus contou os diversos terrenos nos quais a semente caiu. Pode ser que a semente caia no coração de alguém que é como um terreno pedregoso, ou que é como a terra cheia de espinhos. Isso não é a nossa responsabilidade. Nós precisamos cumprir integralmente o nosso chamado. Nós precisamos ser cônscios de que estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E isto basta. Então, a conversão a Cristo é a semente. Quando essa semente é cuidada, e é importante cuidar. Nós sabemos muito bem, quando eu leciono ainda no seminário
evangelismo e discipulado, e eu gosto muito de tratar sobre a integração do novo crente, nós ganhamos muita gente para Jesus. E às vezes não trabalhamos essa integração. O que é integrar? Vem do inglês dentro, que é colocar a pessoa dentro, é fazer essa pessoa se sentir participante da igreja. E essa ação é uma ação discipuladora. Nós precisamos urgentemente trabalhar essa integração do novo crente, discipular o novo crente. Terceiro parágrafo deste segundo ponto: pregação e ensino. A igreja local, ela precisa trabalhar tanto a pregação quanto o ensino. A igreja local é um lugar da palavra de Deus ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Então, a igreja não pode se eximir da sua responsabilidade de pregar. A igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Jesus nos ordenou tanto pregar, ide, pregai, como também ensinar. Jesus nos ensinou isso. E aqui existem duas diferenças básicas entre ensino e pregação, e que eu sempre gosto de falar isso aqui, já gravamos cursos aqui na Academia de Pregadores sobre ensino e pregação e tratamos desses aspectos. Qual é o objetivo do ensino? Qual é o objetivo da pregação? A pregação tem o objetivo de convencer. Na pregação, nós pregamos e dizemos, assim diz o Senhor. Qual o objetivo do ensino? Gerar conhecimento. Você pode fazer, na plataforma da Academia de Pregadores, o curso 7 Leis do Ensino, onde nós tratamos disso aqui. O ensino persuade, convence, o ensino leva a pessoa a... A pregação ela é eloquente, eu falo que eu amo o ensino e sou apaixonado pela pregação. E para a glória de Deus, Deus nos chamou para o ensino e pregação da palavra de Deus. Porque com a pregação pentecostal, então, com a eloquência pentecostal, é claro que cada um é eloquente dentro daquilo que Deus o chamou. Com a pregação, as pessoas são atraídas, mas quando elas vêm, tem um ensino, onde elas são alicerçadas, onde elas são realmente integradas no contexto da igreja. Terceiro ponto: o discipulado com pessoas de outras culturas. Primeiro parágrafo: a pregação para os irmãos. O nosso comentarista nos coloca aqui, que no livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, rejeitaram. Então, o que eu observei aqui é o seguinte: a igreja começou entre os judeus. A igreja cristã começou como uma igreja judaica. Então, essa igreja, primeiro, era uma igreja que pregava o evangelho aos seus irmãos, aos judeus. Depois, essa igreja expandiu-se aos gentios, no texto de Atos, capítulo 1. Aliás, a igreja não poderia fugir dos gentios. Atos, capítulo 1, versículo 8, nós temos a ordenança de Deus para que essa igreja chegasse aos gentios. E ela chega, se não me falha a memória, lá pelo capítulo de número 8, quando Pedro tem a visão daqueles animais que ele julgava impuros, e o evangelho chega entre os gentios a partir da casa de Cornélio. Não é? Então a igreja se expandiu. E isto era um projeto de Deus. Isto era um plano de Deus. A igreja nunca foi para ser só uma igreja judaica. E o terceiro ponto: o discipulado numa cultura diferente. É claro que é preciso respeitar alguns objetos das culturas. Não existe uma cultura melhor do que a outra, existe cultura. Mas a palavra de Deus transforma a cultura e gera coisas novas. Todo objeto da cultura, todo instrumento de cultura, todo objeto que compõe uma cultura
não só objeto físico, mas tudo aquilo que compõe uma cultura, que depõe contra a palavra de Deus, deve ser transformado pela palavra. Lembrando que a própria Bíblia nos ensina que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus convence. Nós precisamos tão somente pregar, anunciar a palavra de Deus como ela é, porque ela tem poder para transformar as pessoas. Deus te abençoe e que você seja a mola propulsora do discipulado na sua igreja. Que nós não deixemos de trabalhar o discipulado. Ganhamos pessoas, mas precisamos trabalhar o discipulado na vida dessas pessoas, para a glória do nome de Jesus. Grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.